1 Pedro, no capítulo 5, e nós vamos agora para os versos 10 e 11. Apenas esses dois versos, 10 e 11. Queria que os irmãos lessem comigo, todos juntos. Vamos lá. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Ó Deus, como é bela a Tua palavra, Senhor. E ela traz para nós lições tão importantes e tão atuais. Dá-nos a graça, Senhor, de não somente compreender a Tua palavra, mas de receber a Tua palavra com alegria. Dá-nos a bênção de termos a nossa vida alinhada com a Tua palavra bendita, Senhor, a fim de que possamos discernir, enxergar tudo aquilo que acontece ao nosso redor, Senhor, que tem nos afetado, que afeta o Teu povo, a Tua igreja. Dá-nos entendimento da Tua palavra, que pela palavra, pelas lentes da palavra, possamos enxergar toda a realidade que está ao nosso redor. Em nome de Jesus, e para a glória de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Estamos então chegando, irmãos, ao final desta sessão, desta última sessão da carta, desta primeira carta de Pedro. Esta última sessão, como os irmãos podem perceber aí claramente nas suas próprias Bíblias, essa última sessão vai do versículo 5 ao versículo de número 14. É o que nós chamamos de perícope. Uma perícope é uma sessão, é aquela parte das Escrituras que encerra nela uma verdade fundamental. Então, aqui nós temos uma conclusão desta carta, onde nós lemos vários conselhos, votos, saudações finais e bênção. Por aí a gente percebe já que essa última parte da carta, poderíamos chamar assim da conclusão da carta, ou da parte final de despedida da carta. Esta parte, ela se desdobra em algumas outras partes menores, porque aqui ele vai tratar de alguns assuntos que são, de fato, de importância cabal, fundamental para a igreja de Cristo Jesus em todas as épocas, não somente para os leitores originais, aqueles para os quais esta carta foi dirigida, mas para nós também no nosso tempo. Nós vamos observar claramente nesses dois versos que nós lemos, que aqui as Escrituras, o Pedro, ao escrever, está nos apresentando um Deus soberano. E isto é importante que se tenha em mente, que o nosso Deus é um Deus soberano. Se você observar o verso 11, ele diz, literalmente, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos significa para todo sempre, ou também poderíamos dizer eternamente. Estas palavras poderiam ser traduzidas como eternamente, isto é, o domínio de Deus, isto é, o governo de Deus, a soberania de Deus, ela é eterna, ela não sofre interrupção alguma. Deus é soberano, Deus tem o domínio absoluto de todas as coisas, mesmo quando coisas desagradáveis acontecem com os seus filhos, mesmo quando somos vitimados por situações calamitosas, constrangedoras, nada disso escapa ao santo e poderoso controle ou domínio de Deus. Na mente de Paulo, esta verdade, ela estava muito clara. Para ele era muito claro de que Deus tinha de fato o domínio, que Deus ele era soberano. E aqui então, nesses dois versos, nós poderíamos dizer, sem nenhum medo de errar, que o Deus soberano,
a quem nós servimos, olha só, o Deus soberano a quem nós servimos é o Deus de toda graça. É o Deus de toda graça. Quando nós aprendemos o que seja graça, e de forma muito simples, é o que se tem dito, que graça é o favor imerecido de Deus. Graça aponta para o agir de Deus, que não prescinde de mérito humano, da ação humana. Graça é aquilo que Deus faz para pessoas que têm deméritos, não só que não têm mérito. Uma coisa é você não ter mérito para receber um prêmio, uma coisa é você não ter mérito nenhum, outra coisa é você ter demérito, é você não merecer hipótese alguma, mas ainda assim você receber, a despeito de tudo que você é, a despeito de tudo que você tem feito, e ainda assim ser alvo da graça bendita de Deus. Irmãos, só isto aí, só estas afirmações que aqui nós estamos fazendo com base nesse texto, isso aí já nos constrange, não é verdade? Isso nos constrange, quando nós paramos para olhar para nós mesmos, nós que somos tantas vezes vaidosos, presunçosos, nós que achamos que de alguma forma nós somos diferentes de muita gente e que merecemos, de algum modo, merecemos alguma coisa positiva da parte de Deus, porque não nos vemos como tantas outras pessoas que estão aí a cometer atos delitosos, a cometer atos que afrontam a Deus, a santidade de Deus. Então por isso você diz, não, eu não sou como eles, eu não ajo da forma como eles agem. Assim pensavam os fariseus, que eram religiosos e que não se viam como as outras pessoas de fato eram. Para eles havia uma diferença entre eles e nós. Eles são pecadores, eles são miseráveis, nós não. Nós amamos a Deus e somos uma classe separada, como se fosse uma casta. O que nós vamos ver aqui nesses 2 versos é que esse mesmo Deus, e preste atenção nisso, esse mesmo Deus que é soberano, esse mesmo Deus que é santo, esse mesmo Deus, como diz as Escrituras, que tem o domínio total de todas as coisas pelos séculos dos séculos, isto é, eternamente, é o mesmo Deus que age com graça também na vida dos seus filhos. É o Deus que age com graça na vida da humanidade. E nós constatamos isso de forma muito clara, porque você vai ver que não somente os filhos de Deus, aqueles que amam a Deus, podem formar uma família abençoada. Talvez você tenha muitas pessoas no seu hall de amizade, você vai descobrir que tem muitos amigos seus que têm um padrão de vida familiar excelente, que você diz, eu conheço amigos que não professam a fé cristã, mas que são honestas, são bons pais de famílias, são pessoas de bem, a quem você pode falar sobre eles. Isso é graça comum, é a graça de Deus derramada sobre a vida de todas as pessoas. O sol, afinal de contas, ele nasce para justos e injustos. Quando a chuva cai, ela molha não somente a horta daquele que é temente a Deus, que vai para a igreja todos os domingos, mas essa mesma chuva vai molhar a horta daquele que é incrédulo, daquele que é profano, daquele que zomba das coisas de Deus. Da mesma forma, essa chuva chega lá. É a graça de Deus que é derramada sobre todas as pessoas. Mas há uma graça que é chamada de especial, que ela alcança somente aqueles a quem o Senhor quer favorecer com ela. É a graça da salvação, por exemplo. É a bênção de sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus. É a bênção de sermos herdeiros da vida eterna em Cristo Jesus. Sem dúvida alguma, Pedro está concluindo esta carta para encorajar os seus irmãos. E era preciso fazer isso. Era necessário que isso acontecesse, irmãos.
Aquela gente estava precisando muito de palavras de encorajamento. Eles precisavam de ânimo, de um ânimo renovado, porque eles estavam vivendo em um contexto extremamente hostil, em uma atmosfera cultural completamente desfavorável à sustentação das doutrinas cristãs. E eles estavam ali sofrendo ameaças terríveis, porque a partir do Império Romano, a perseguição estava se levantando contra o povo de Deus, para impedi-los de continuar propagando esta fé. Fora isso, eles já vinham sendo zombados por conta da influência da cultura grega naquele contexto cultural todo. Não era fácil ser um cristão ali. E Pedro sabia que eles estavam enfrentando dificuldades. O mundo os hostilizava. Isso acontece nos nossos dias, irmãos. E muitas pessoas, para tentar de alguma forma viver bem no presente mundo, acabam fazendo sérias concessões. E aquela pequena brecha, que quando é feita na canoa, no barco, se não for reparada, vai fazer com que aquela canoa afunde, porque a água vai entrar exatamente por ali. E ela não precisa de muito espaço para entrar. Basta um simples furo, basta uma simples brecha, e por ali ela vai entrar. E se isso não for reparado, o barco vai afundar. Pedro sabia disso. Warren Wiersbe, um comentarista bíblico muito conhecido, literalmente ele diz assim: Pedro está concluindo a carta, demonstrando aos cristãos que, apesar de todas as dificuldades, eles deveriam estar cheios de esperança e alegria. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas que eles estavam enfrentando, eles deveriam viver cheios de esperança e também de alegria. E claramente essa esperança e alegria era consequência do entendimento que eles deveriam ter de que esse Deus soberano é o Deus que age com graça nas suas vidas. Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso faz toda a diferença. Que graça é essa, irmãos? Que graça é essa que o apóstolo Pedro está falando aqui? Essa, em primeiro lugar, é uma graça que nos chamou para si. Pedro está mostrando para eles que essa graça a que ele se refere aqui, quando ele diz o Deus de toda a graça, não de uma parte da graça, mas de toda a graça, foi o Deus que os chamou. Pela graça eles foram chamados. Não há ninguém, absolutamente nenhuma das pessoas que hoje possam professar a fé cristã que não tenham sido chamados pelo Senhor, alcançados por essa graça bendita, graça que os chamou. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo, está em harmonia com os ensinos do apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 8, você lê de forma muito clara, quando ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem, mas é o quê? É dom de Deus. Salvação é dom de Deus. É Deus quem chama. Não somos nós que corremos para Deus. E preste atenção nisso. Não somos nós que ficamos acenando para Deus no meio de um oceano, de um naufrágio, dizendo: Senhor, eu quero ser salvo. Senhor, eu te amo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem chama aqui é Deus. É o Senhor que chama mediante a graça que está em Cristo Jesus.
Aquele se refere à obra salvífica de Cristo, que alcança a todos aqueles a quem Deus chamou. Essa obra salvífica de Cristo alcança aqueles a quem Deus chamou. Ela é suficiente para alcançar a todos, mas ela se torna eficaz na vida daqueles que foram chamados pelo Senhor. Então não há motivo para que nenhum de nós venhamos a bater no peito e dizer: olha, eu sou crente, eu faço parte da igreja de Jesus, eu sou herdeiro da pátria celestial, porque de alguma forma, um dia eu ouvi a mensagem, alguém pregou e eu pensei bem e disse: é isso que eu quero para a minha vida. Você só chegou a esse entendimento, e só chegou a tomar essa decisão porque a disposição do teu coração foi mudada pela graça de Deus. É Ele que na verdade chama. Você lembra como foi o chamado de Mateus, de Levi? Ele estava sentado na coletoria. O que foi que aconteceu? O Senhor Jesus vai passando e diz: vem, segue-me. Os discípulos foram chamados assim. Se você olhar o chamado de Zaqueu, quem era Zaqueu? Era publicano, era rico, era um extorquidor, era alguém que estava abusando da sua função pública para enriquecer. É um homem que jamais tinha pensado em ser um servo de Deus. Não, mas ele correu, pastor. Correu, foi ele que tomou a iniciativa. A Bíblia diz isso. Ele subiu no sicômoro, numa árvore, ficou lá atrás, e Jesus foi passando. Ele disse: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser teu servo. O que havia nele era uma mera curiosidade. Ele queria saber quem era este. Ele chegou, havia uma multidão, não tinha como ele se aproximar. Aí ele corre, avista uma árvore lá na frente, e ele sobe, se esconde em meio à ramagem ali, a copa daquela árvore. E quando Jesus vai passando embaixo, Jesus olha para cima. Foi Jesus quem o viu, foi Jesus quem o chamou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Foi Jesus que chamou Zaqueu, não foi Zaqueu que chamou a atenção de Jesus. Por isso que a música de Regis Danese, que 90% dela é muito boa, eu gosto: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as estruturas, salva toda a minha vida. Isso é bonito, e a gente se empolga com uma parte e deixa de perceber que tem um erro ali, um erro grave. Zaqueu não chamou Jesus, ele não quis chamar a atenção de Jesus, foi Jesus quem chamou Zaqueu. E eu tenho dito que Zaqueu não desceu, ele despencou de lá, porque foi um chamado tão assim, viu, Azevedo, que ele disse: Zaqueu, disse ele, quem disse para ele meu nome? Eu estava escondido aqui, como que ele me viu? Não adianta. Onde você estiver e o que estiver fazendo, se o Senhor te chamar, essa voz será ouvida. O chamado, ele é irresistível. Você vem, você é tocado, é alguma coisa inexplicável, não tem como falar. Você pode dizer assim: eu fui para a igreja só para satisfazer minha mulher, fui para a igreja para satisfazer aquele amigo meu lá do colégio que me convidou, eu vou lá, mas nem creio naquele negócio. A mensagem é pregada e acerta em cheio o coração, e aquele cidadão vai para casa agora repensando tanta coisa na vida dele, incomodado, porque o mesmo Espírito que falou ao seu coração naquele dia é o Espírito que vai estar trabalhando para mudar a sua vida. Então vejam que aqui Pedro está falando sobre essa graça. Ele diz: a graça que o chamou. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Isso fala não simplesmente da vida no futuro, na pátria celestial, mas é o desfrute da glória de Deus no presente, da presença majestosa de Deus no nosso meio. A vida com Cristo é uma vida gloriosa, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às lutas, aos desencantos da vida. Ainda assim, você percebe
a presença gloriosa do Senhor, trazendo alento e paz ao teu coração. Então essa graça a que Pedro se refere, é uma graça que nos chamou. Nos chamou para quê? Não para o exercício de uma função, o chamou para Ele. Nós somos chamados para Cristo. Nós pertencemos a Ele. Somos propriedade exclusiva dEle. Mas não somente isso. A gente olha para cá e meditando e refletindo sobre o que está contido aqui nestas poucas palavras, que fala sobre o Deus soberano a quem servimos, é o Deus de toda graça, que age com graça nas nossas vidas, e a gente observa que essa graça é a graça não somente que nos chamou para si, mas há um segundo argumento aqui, que essa é a graça também que limita o nosso sofrimento. Entenderam? É a graça que limita o nosso sofrimento. Olha o que ele diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido, o quê? Por um pouco. Quem determina esse tamanho do sofrimento? Quem é que determina a extensão desse sofrimento? É o próprio Deus, porque Ele é soberano. Nada vai se estender além daquilo que Deus permite. Você não vai sofrer um dia sequer além daquilo que Deus determinar. Deus pode pôr fim ao nosso sofrimento de forma instantânea. Como nós vamos ver vários exemplos aqui no Novo Testamento de pessoas que foram curadas instantaneamente, que foram alcançadas instantaneamente pela graça de Deus e transformadas. Nós vamos ver pessoas que passaram durante um tempo maior em agonia e sofrimento. Deus cumpre um propósito eterno com tudo isso, mas ninguém absolutamente vai sofrer além daquilo que Deus permite. Você crê nisso de coração, irmão? Se você acredita nisso, não tem por que você ficar zangado com Deus. Não tem por que você se vitimizar. Não tem por que olhar para você e dizer: mas por que isso comigo? O que eu fiz? Oh dor, oh sofrimento, oh Deus, por que? O Senhor se esqueceu de mim. Ah, eu sofro demais. Tenho passado por boas. Deus não permite sofrimento além daquilo que a gente possa suportar. 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo diz, no verso 13, que Deus é fiel. Ele faz uma afirmação categórica: Deus, Ele é fiel. E porque Ele é fiel, Ele não permitirá que sejamos tentados além da nossa força. Nós não vamos ser tentados além da nossa força. Mas pastor, eu já não tenho força. Se você não tivesse força, nem falando você estaria. Quem não tem força nem para abrir o olho. Você está respirando, você está de pé, Deus renova o teu ânimo. É Deus que renova as nossas forças. É Deus quem traz um vigor novo ao nosso coração. Nós não somos tentados além daquilo que podemos suportar. O nosso sofrimento não vem a nós de tal maneira que a gente não possa suportar. E ele diz: por pouco tempo, por algum tempo. Quanto é o tempo? Não podemos dimensionar. O que nós temos que entender é que Deus, o nosso Pai, Ele está no controle de tudo, até do nosso sofrimento. Isso parece que não tem muita graça, né? Isso parece que é meio contraditório. Não tem muito sentido. Por que ter uma vida consagrada a Deus, se Ele vai permitir que eu sofra? O ímpio também sofre, e às vezes menos do que eu. Eu até gostaria que ele sofresse mais, mas ele sofre menos, parece. O que está acontecendo? Um puritano do século 17, Thomas Menton, ele diz assim: enquanto tudo está calmo e tranquilo,
Vivemos pelo que sentimos e não pela fé. Olha o que Thomas Merton vai dizer. Enquanto tudo está calmo e tranquilo, está tudo de boa, você está prosperando, tudo está dando certo, então a gente vive pelos nossos sentimentos de bem-estar, não pela fé. Aí ele completa o pensamento dizendo: pois o valor de um soldado nunca é conhecido em tempos de paz. O valor de um soldado, de um verdadeiro soldado, ele nunca é conhecido em tempo de paz. Em tempo de paz, isso aí, é esse, capitão. Está todo mundo nivelado, certo? Agora, em tempo de guerra, de luta, aí aparecem os grandes homens, os grandes soldados, os grandes guerreiros, aqueles que se destacam pela sua valentia, pela sua determinação, pela coragem que tem, mesmo em meio às lutas. Termina uma guerra, ele sai de cabeça erguida, machucado, ferido, sangrando, mas dizendo: vencemos, completamos a carreira, estamos de volta. O sofrimento existiu, porque havia uma causa, havia uma guerra, e eles estavam dispostos a lutar, e lutaram ao ponto de entregar a sua própria vida. Mas a causa foi ganha, a batalha foi vencida, porque soldados estavam ali dispostos a enfrentá-la. Em tempos de paz, tudo é igual, ninguém se destaca, mas é na guerra. Então, no meio desse sofrimento, irmão, que os cristãos verdadeiros se destacam. É no meio das suas lutas, das suas guerras, do seu sofrimento, das angústias que passam, das dificuldades que enfrentam no dia a dia. E a despeito de tudo isso, eles se colocam firmes diante de Deus. Aqui eu estou, Senhor. Aqui eu estou, ferido, sangrando, machucado, mas eu estou aqui, Senhor. O sofrimento faz parte da nossa vida. Eu sugiro um livro muito bom, escrito por um autor que eu gosto muito, que é John MacArthur, escritor de muitas obras tão importantes, tem alimentado o coração de muita gente com as suas obras, não é? E o título do livro é O Poder do Sofrimento. Não é um livro volumoso, não, mas é um livro muito bom e simples. O Poder do Sofrimento. Ele trabalha essa questão do sofrimento, como ele desmistifica essa ideia do sofrimento, mostrando que Deus está no controle do nosso sofrimento. Deus está agindo com graça na nossa vida, e essa graça, ela vai limitar o nosso sofrimento, porque o ponto mais alto dessa nossa caminhada está não aqui, mas quando formos recebidos na glória. Você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena ter lutado, olha, o sofrimento foi grande, mas que bênção é essa aqui? Coisas que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, você vai testemunhar quando estiver na glória com o Senhor. Então vale a pena permanecer firme em meio à luta, irmãos. Nós estamos em guerra. Cuidado com os buraquinhos que tem no barco. Cuide de cada um deles, tape esses buraquinhos, porque a água está entrando por aí. Essa graça de Deus é uma graça, não somente a graça que nos chamou para si, não somente a graça que limita o nosso sofrimento, mas há algo mais aqui. É a graça que molda o nosso caráter. A graça que molda o nosso caráter. Porque ele diz assim: ora, o Deus de graça, de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, agora veja um propósito do sofrimento, que é fruto da graça. Ele mesmo, naturalmente mediante a graça, certo? Vos há de quê? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e
fundamentar. O que eu quero dizer, meu irmão, que em meio ao teu sofrimento, Deus está agindo com graça. E o que Ele está fazendo? Ele está te aperfeiçoando. Presta atenção nisso. Se é verdade, então, que Deus está nos aperfeiçoando, significa dizer que nós não somos ainda perfeitos. Nenhum de nós é perfeito. Como é que eu vou exigir perfeição de alguém, se eu sou imperfeito? Como é que eu vou exigir a perfeição do meu cônjuge, dos meus filhos, dos meus irmãos, se eu também não sou perfeito? Eu estou vivendo num processo de aperfeiçoamento, e isso é pela graça, e ele vem mediante o sofrimento. Quer dizer, o sofrimento vai nos aperfeiçoando, moldando o nosso caráter, para que venhamos a parecer muito mais com o nosso Redentor. Então esse sofrimento, que é pela graça, ele nos aperfeiçoa, ele nos firma cada vez mais em Cristo, porque nós somos como aquelas casas que foram construídas sobre a rocha. Os ventos vão bater contra nós, o nível da água dos rios vão levantar, mas nós permaneceremos firmes, porque o que nos faz permanecer firmes é a rocha na qual nós estamos plantados. Então Pedro diz, olha, Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos firmar, Ele vai nos fortificar. É Deus que faz isso. Nós estamos vivendo nesse momento, e nesse momento nós estamos sendo trabalhados. O Senhor está nos fortalecendo, e Ele faz isso via sofrimento. Portanto, não despreze o sofrimento. Não despreze a dor que você tem passado, os problemas que você tem enfrentado, porque Deus está usando tudo isso como pedagogos. Há um caráter pedagógico no sofrimento. Nós não podemos esquecer que Deus limita o sofrimento e que a sua graça age em meio ao sofrimento, para nos aperfeiçoar, para nos firmar, para nos fortificar e para nos fundamentar cada vez mais nessas verdades eternas que nós fomos alcançados por elas e vivemos por elas. O importante diante de tudo isso, meus irmãos, de todas essas verdades expostas nessa primeira carta, é nos mantermos firmes no Senhor. Que o teu sofrimento não seja motivo para você se afastar de Deus. Que as tuas angústias não sejam a razão do teu esfriamento na fé. Que as tuas decepções e tristezas não sejam a causa de você negar a sua fé ou deixar de servir a Deus, diminuir o teu ritmo de trabalho. Muito pelo contrário, que através de tudo isso você se coloque muito mais à disposição de Deus. Não permita jamais que os sofrimentos, que as decepções, as tristezas, as angústias venham determinar a tua forma de ser e nem tampouco moldar o teu caráter, transformando de você uma pessoa murmurante, queixosa, insatisfeita, descontente. Mas muito pelo contrário, que todas estas circunstâncias te firmem muito mais, te fundamentem muito mais, te aperfeiçoem muito mais, te fortifiquem muito mais, para que você continue com a mesma alegria, com a mesma determinação, servindo ao Senhor com alegria, porque o que Ele tem reservado para você, Ele não vai dar para ninguém. Que Ele, portanto, em Cristo Jesus, a todos igualmente abençoe. Amém.